Fala, nação. Tudo certo? Vem comigo que hoje tem muita coisa boa rolando no mundo rubro-negro. Mas antes de qualquer coisa, já clica aí em curtir, comente e se inscreva no nosso canal. Isso fortalece a nação rubro-negra e faz o Mengão cada vez maior e mais forte. O futuro de Matheus Gonçalves no Flamengo parece estar cada vez mais próximo de uma definição. Segundo informações recentes, o jovem jogador já tem consciência de que deverá ser negociado ainda nesta janela de transferências, e o destino mais provável neste momento é o CSKA Moscou, da Rússia. A movimentação ganhou força nos bastidores e já é tratada como uma negociação bem encaminhada, com chance real de ser oficializada nos próximos dias. Representantes do atleta já notificaram a diretoria do Flamengo sobre o interesse concreto do clube russo. O CSKA, inclusive, planeja formalizar uma proposta em breve. Diante disso, o Flamengo está atento e se mostra aberto à possibilidade de venda, desde que os valores envolvidos atendam às expectativas do clube e representem uma operação justa para todas as partes. A negociação anterior com o Cruzeiro, por exemplo, chegou a envolver uma oferta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, mas acabou sendo descartada. O entendimento da diretoria rubro-negra foi de que a proposta não refletia adequadamente o valor de mercado de Matheus Gonçalves. A concorrência no elenco também pesa nesse processo. Desde o início da temporada, o Flamengo passou a contar com reforços importantes, como Samuel Lino, Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Jorge Carrascal. Com isso, as oportunidades para Matheus diminuíram consideravelmente. Sob o comando de Felipe Luiz, ele participou de apenas 14 partidas em 2025, somando 313 minutos em campo, uma média inferior a 22 minutos por jogo. Nesse período, marcou apenas 2 gols e não conseguiu se firmar como peça constante na rotação principal da equipe. Outro fator que entra na equação é a questão salarial. Matheus Gonçalves tem um dos menores vencimentos do elenco profissional, cerca de R$ 130 mil por mês. Isso, somado à baixa minutagem, fortalece a ideia de que uma mudança de ares pode ser positiva tanto para o jogador quanto para o clube. Em um novo cenário, com mais espaço e protagonismo, ele teria a chance de evoluir e ganhar visibilidade, enquanto o Flamengo se beneficiaria financeiramente e abriria espaço para outros jovens promissores que vêm surgindo nas categorias de base. Vale lembrar que Matheus tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. Essa situação contratual garante ao clube uma posição confortável para negociar com calma e exigir uma compensação compatível com o potencial do jogador. A avaliação interna é de que, por se tratar de uma cria do ninho do urubu, com histórico na base e ainda com margem para crescimento técnico e valorização, o atleta deve ser tratado como um ativo estratégico no mercado. Agora, os próximos dias serão decisivos. O CSKA deve apresentar sua proposta de forma oficial, e o Flamengo analisará os termos com atenção. Se os valores forem satisfatórios, a negociação pode ser concluída rapidamente. Para Matheus Gonçalves, pode ser o início de uma nova etapa na carreira. Para o Flamengo, mais uma movimentação cirúrgica na gestão do elenco e nas finanças do clube. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo está novamente no centro das atenções do mercado da bola, e agora o nome da vez é o atacante argentino Tati Castellanos, atualmente na Lazio, da Itália está com negociação com o Flamengo ainda em andamento. Mas muitas informações que estão rolando na imprensa dizem que o desejo do jogador é vestir o manto sagrado. Segundo fontes próximas à negociação, Castellanos teria deixado claro ao clube italiano que deseja sair para jogar no Flamengo, e sua postura nas reuniões internas da Lazio já estaria causando certo incômodo entre os dirigentes. O que se sabe até agora é que o próprio jogador, juntamente com seu staff, vem pressionando a diretoria do clube italiano para que facilite sua saída. A vontade de atuar no futebol brasileiro, especialmente em um gigante como o Flamengo, tem falado mais alto. Em conversas recentes, Tati teria manifestado o desejo de dar um novo rumo à carreira, e vê no rubro-negro uma oportunidade única de disputar títulos, ser protagonista em uma das maiores torcidas do mundo e ainda manter visibilidade internacional. Por parte do Flamengo,
o interesse existe e está sendo tratado com cautela. A diretoria rubro-negra monitora o caso e estuda a possibilidade de formalizar uma proposta nos próximos dias. Os valores especulados são altos, fala-se em uma possível oferta na casa dos 25 milhões de euros, o que colocaria Tati Castellanos entre as contratações mais caras da história do clube. Uma negociação desse porte exige cuidado, alinhamento interno e, claro, negociação minuciosa com a Lazio. Contudo, há alguns entraves no caminho. A Lazio, que enfrenta restrições financeiras e não pode registrar novos jogadores até setembro, reluta em liberar seu atacante sem antes resolver sua própria situação de elenco. Além disso, oficialmente, o clube italiano ainda não recebeu nenhuma proposta formal do Flamengo e garante que o jogador não está à venda neste momento. Apesar disso, os sinais dados por Castellanos podem mudar o cenário rapidamente. Aos 26 anos, Tati Castellanos tem uma trajetória interessante. Ele se destacou atuando pelo New York City FC, onde foi artilheiro e se tornou peça-chave do futebol da MLS. Depois, foi emprestado ao Girona, da Espanha, onde teve uma temporada muito boa, marcando gols importantes no Campeonato Espanhol. Em 2023, foi comprado pela Lazio, onde até teve bons momentos, mas não conseguiu se firmar plenamente no esquema tático da equipe italiana. Na última temporada, anotou 14 gols e distribuiu 8 assistências em 40 jogos, números que mostram sua capacidade de decisão, mas também indicam que ele busca um novo ambiente onde possa ter mais protagonismo. Para o Flamengo, a chegada de Castellanos representaria mais do que apenas reforçar o ataque. Seria um movimento estratégico, um recado claro de que o clube quer continuar brigando nas cabeças, com um elenco forte e opções de qualidade em todas as posições. A concorrência com Pedro, a possibilidade de variações táticas com 2 atacantes ou até uma eventual saída de peças do elenco tornam esse tipo de contratação ainda mais relevante. Castellanos é um jogador que pode atuar tanto como centroavante quanto mais recuado, auxiliando na construção ofensiva, algo que agrada bastante a comissão técnica rubro-negra. Além disso, a postura do jogador em forçar sua saída da Lazio para jogar no Flamengo mostra como o clube carioca tem se tornado um destino atrativo até mesmo para atletas que atuam na elite do futebol europeu. O prestígio internacional do Flamengo, aliado à estrutura de ponta, capacidade de pagamento e paixão da torcida, coloca o clube em posição privilegiada para atrair nomes de peso. Castellanos não é o primeiro e, ao que tudo indica, não será o último a manifestar o desejo de vestir a camisa rubro-negra. Enquanto isso, a torcida observa com expectativa. A possibilidade de contar com mais um atacante de nível internacional empolga os flamenguistas, que já viram o clube contratar nomes como Samuel Lino, Emerson Royal e Jorge Carrascal nesta temporada. Se o negócio com Castellanos se concretizar, o setor ofensivo do Flamengo ficará ainda mais poderoso, e o técnico Tite terá em mãos um leque de opções que poucos clubes no continente possuem. Resta agora acompanhar os próximos passos dessa negociação. A movimentação do jogador nos bastidores é um sinal forte de que ele deseja vir. Cabe ao Flamengo entender até onde pode ir financeiramente e estruturar a melhor proposta possível. Se der certo, o Maracanã pode estar prestes a conhecer mais um nome para incendiar as arquibancadas e escrever sua própria história com a camisa mais pesada do futebol sul-americano. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo está prestes a entrar em campo para mais um clássico nacional que promete mexer com os ânimos da torcida, o duelo contra o Atlético Mineiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, e a expectativa já é enorme. Só que, desta vez, a ansiedade para saber quem sairá vitorioso atravessou até o campo da tecnologia. A inteligência artificial foi consultada e cravou sua previsão para a partida. A Meta Inteligência Artificial, ferramenta integrada ao WhatsApp, foi acionada com uma pergunta direta: quem vence, Flamengo ou Atlético Mineiro? Com base em uma série de dados objetivos, a inteligência artificial respondeu que o Flamengo é o favorito. A inteligência artificial projetou uma vitória do rubro-negro por 2-0 no Maracanã. A análise foi baseada no histórico recente dos confrontos entre os dois clubes e no momento atual das equipes.
Segundo a Meta Inteligência Artificial, o Flamengo venceu 6 dos últimos 8 duelos contra o Atlético Mineiro e chega embalado após conquistar 3 vitórias consecutivas. Já o Galo vive uma sequência mais negativa, com 3 derrotas seguidas. Com isso, a inteligência artificial avaliou que a equipe visitante deve entrar em campo com mais cautela, tentando se defender para levar a decisão para Belo Horizonte. Ainda de acordo com a previsão, o fator casa pesa a favor do time carioca, que contará com o apoio de sua torcida no Maracanã. A resposta completa da inteligência artificial foi: o Flamengo venceu 6 dos últimos 8 confrontos contra o Atlético Mineiro e chega embalado com 3 vitórias seguidas, enquanto o Galo vem de 3 derrotas consecutivas. Jogando no Maracanã, o Flamengo tem o apoio da torcida e um elenco forte. Prevejo vitória do Flamengo por 2-0. A ferramenta, que se baseia em padrões estatísticos, não considera fatores subjetivos como clima, decisões de arbitragem, lesões de última hora ou mudanças táticas inesperadas. Ainda assim, sua previsão reflete uma leitura fria e técnica do momento das duas equipes. É mais uma forma de medir a expectativa em torno de um duelo tão tradicional do futebol brasileiro. No comando do Flamengo está Felipe Luiz, ex-jogador multicampeão com o clube, que agora assume o desafio de conduzir a equipe como técnico nesta edição da Copa do Brasil. O momento é de afirmação e de construção de um novo ciclo, e esse jogo representa uma excelente oportunidade para consolidar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Por mais que a inteligência artificial tenha dado seu palpite, o futebol segue sendo decidido dentro das 4 linhas. Um jogo de mata-mata como esse é sempre imprevisível, e qualquer detalhe pode alterar completamente o rumo da partida. Por isso, apesar do favoritismo apontado pela inteligência artificial, o Flamengo sabe que precisará de atenção total, intensidade e eficiência para transformar a previsão em realidade. Com casa cheia e o apoio da nação rubro-negra, o Maracanã promete ser novamente um diferencial. E, se tudo correr como prevê a Meta Inteligência Artificial, o time carioca poderá sair de campo com uma vantagem importante para o confronto de volta. Agora, resta esperar a bola rolar. Os dados já deram seu veredito. A história, como sempre, será escrita dentro de campo. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um nome que já foi cogitado em diversas janelas e volta a movimentar os bastidores do futebol brasileiro é o de Rafael Veiga, meio-campista do Palmeiras. A informação que circula nos bastidores é de que a saída do jogador do clube paulista ganhou força nas últimas horas, e há uma disposição interna da diretoria alviverde para facilitar sua transferência em breve. Veiga, que há anos é uma das principais referências do time palmeirense, teria manifestado o desejo de mudar de ares, e esse movimento está sendo respeitado internamente como parte de um novo ciclo que o clube deseja iniciar em seu meio-campo. Essa abertura para uma possível negociação acendeu um alerta em clubes que monitoram o jogador, entre eles o Flamengo, que embora ainda não tenha feito uma proposta oficial, aparece como uma das possíveis alternativas no cenário nacional. Até o momento, não há confirmação de tratativas diretas entre Flamengo e Palmeiras, mas fontes próximas à situação não descartam a possibilidade de um movimento do rubro-negro. Rafael Veiga é um jogador de perfil técnico, decisivo e experiente, com histórico de boas atuações em jogos grandes, algo que agrada à diretoria e encaixa bem com a exigência da torcida rubro-negra por reforços de peso. Além disso, seu estilo de jogo se adapta às características do elenco atual, podendo atuar como meio armador, segundo volante ou até mesmo mais adiantado, dependendo do sistema tático. O Flamengo vive uma fase de reformulação, com novas peças chegando para compor o grupo comandado por Felipe Luiz. A possível chegada de um meia com as características de Veiga seria um acréscimo significativo à qualidade técnica do setor, oferecendo mais variações ofensivas e reposição de alto nível em caso de lesões ou suspensões. É o tipo de contratação que, além de mexer com o torcedor, fortalece o elenco para disputar todas as frentes da temporada com mais fôlego e profundidade. Internamente, a avaliação sobre Veiga é bastante positiva. Sua consistência, capacidade de decisão e experiência em jogos importantes são vistas como diferenciais.
Mesmo que ainda não exista nenhuma negociação em curso, o nome do jogador é considerado ideal em uma possível oportunidade de mercado, especialmente por estar vivendo um momento de transição no clube em que atua. Quando um atleta desse nível sinaliza abertura para uma mudança, é natural que clubes como o Flamengo passem a observar com mais atenção. Agora, resta aguardar os próximos movimentos do mercado. Enquanto isso, a torcida rubro-negra segue atenta, imaginando como seria ver Rafael Veiga vestindo o manto sagrado, comandando o meio-campo no Maracanã, distribuindo o jogo e decidindo partidas. A possibilidade existe nos bastidores, e, como o futebol já mostrou tantas vezes, rumores podem se transformar rapidamente em realidade. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte.